pode faltar a palavra, né? Glória a Deus. Palavra e oração não pode faltar. Não é isso? Glória a Deus. E te louva, claro, faz parte, mas essas duas coisas não podem faltar. Não é isso, conselheiro? A oração e a palavra e a oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 6. Glória a Deus. Vamos meditar, nós vamos ler a passagem do princípio de uma oração do Pai Nosso, né? Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Jesus ensinando como orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro Jesus ensinando a orar. Depois que ele faz a oração, eu ensino como o Pai Nosso. Mas nós vamos meditar, irmão, aquilo que Jesus está ensinando acerca da oração. Amém? Glória a Deus. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai, que vê, está em oculto. Aleluia. E teu Pai, que vê, está em oculto, te recompensará. Glória a Deus. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mas vós não vos assemelheis, pois, a eles, pois nosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Glória a Deus. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes ou nos induza da tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem se sentar, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos meditando nesta palavra, fala acerca da oração. Glória a Deus. A oração, meus queridos irmãos, é a nossa conversa com Deus. Aleluia. Nosso Deus não é, como está escrito lá no Salmo 115, o salmista do Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Porque o Deus deles, aleluia, se referindo aos outros povos, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, som nenhum sai da sua garganta, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Aleluia. E quando o salmista fala disso, ele está fazendo referência à grande verdade em nossas vidas, a verdade que nós conhecemos, que nós servimos a um Deus vivo. Louvado seja Deus. Quando Josué estava preparando o povo de Israel para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, aleluia, Josué disse: e nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nisto o quê? Nas coisas que iam acontecer naquele dia e no dia seguinte. Porque Josué havia dito para o povo: proveito de comida, porque em 3 dias atravessareis este Jordão. Glória a Deus. No segundo dia, ele disse o que nós acabamos de dizer, aleluia, que o povo estivesse ali atento, glória a Deus, porque nisto Deus ia fazer naquele dia, no dia seguinte, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E no terceiro dia, o povo de Israel recebeu a ordem de Deus para atravessar o rio Jordão. E quando o povo de Israel chegou à margem do rio Jordão, o rio estava na cheia. Glória a Deus. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um rio na cheia. Enche de tal maneira que a água fica forte,
chegou à margem do rio Jordão e estava lá cheio. Mas Deus disse para Josué, quando o primeiro sacerdote tocasse com os pés nas águas, o rio, aleluia, Jordão iria se abrir e o povo ia passar em pé enxuto. Glórias a Deus. E foi assim que aconteceu. Os sacerdotes foram à frente, carregando a arca, glória a Deus, e eram 4 sacerdotes, 2 à frente e 2 atrás, e os 2 à frente. Aleluia. Quando chegou perto das águas e tocou com o pé, o rio abriu em 2 partes. Glórias a Deus. É assim, irmãos, quando nós confiamos no Senhor, aleluia, não devemos olhar para a dificuldade. Pode ter certeza que o rio vai abrir. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos passar dando vitória, glória, pela vitória que o Senhor, aleluia, nos deu. Por isso, meus queridos irmãos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala da oração, ele fala de algumas coisas importantes que nós devemos observar. Primeiramente, irmão, no versículo 6, ele diz: e tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, aleluia. Ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós encontramos, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo falando acerca de algo importante, que quando nós vamos orar, aleluia, nós devemos estar ligados, aleluia, no trono da graça de Deus. Aleluia. Porque a oração é uma conversa com Deus. Ninguém conversa com outra pessoa, né? Olhando para o outro lado, falando, né? E pensando em outra coisa. Não, quando nós conversamos com alguém, nós estamos nos dirigindo àquela pessoa, nós estamos transmitindo uma mensagem, né? E conversando de algo, né? Interagindo uma pessoa com a outra, acerca do mesmo assunto. Ninguém fala de um assunto e o outro responde outra coisa, né? Alguém ali não está bem, né? Glória a Deus. Então essa é a essência de uma conversa. Assim também é com Deus. Aleluia. Não cabe alguém estar falando, né? E supostamente orando a Deus, pensando em outra coisa, né? Ou assistindo um filme, ou vendo alguma coisa, como já foi mencionado aqui, né? No celular, né? Ou fazendo apenas uma repetição e saindo, né? Como alguns aí ensinam, os crentes, né? Ensinam a oração para sair de casa, oração para voltar, oração para isso, oração para aquilo. Isso não é bíblico. Não, porque a oração, meus queridos irmãos, é como uma conversa com Deus, né? É uma conversa. Aquilo que vem ao nosso coração é o que nós falamos. Por quê? Porque nós estamos falando com Deus vivo. Louvado seja Deus. Por isso eu digo aqui, não seja vãs repetições. Por quê? Porque a oração não pode ser mecânica, né? Não é aquela coisa que se repete como alguns religiosos fazem, né? Dão as mãos, vamos repetir aqui a oração do Pai Nosso, né? Aleluia. E até na religião oficial tem até uma caderneta, né? de orações que eles chamam de reza, né? E tem lá os títulos, né? A pessoa fica repetindo aquilo ali. Eu mesmo fui testemunha disso quando era criança, fui ali fazer aquela chamada confissão, né? Para o ritual que tinha lá de criança, né? Crismal, um negócio assim, e chegando ali, coloquei lá a minha dúzia a metade das coisas erradas que eu fazia, metade só, né? Não vou contar tudo não. Aí mandou usar tanto isso, tanto aquilo, tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso, tantos credos, e eu fiz lá pela metade, achei que está tudo muito certo. Mas não é assim, irmão. Louvado seja Deus. Com Deus a coisa é séria. Aleluia. O profeta Elias, ele dizia, né, segundo, aleluia, a mensagem segundo aquele que me enviou, cuja presença estou. Aleluia. O nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus, meus queridos irmãos, está atento às nossas orações. Aleluia. Glória a Deus. A humanidade procura mediadores, né, para chegar a Deus, né? E muitos têm os seus mediadores. Tem aí os budistas, tem aí os maometanos, tem aí vários que procuram mediadores para chegar até a Deus. Tem aqueles até que se sacrificam. Sabemos que lá na Indonésia, outros países lá da Ásia, né, alguns países daquele lado do mundo, procuram, meus queridos irmãos, fazer sacrifícios para poder alcançar uma santidade,
Aleluia. Tem casos de pessoas, né, que até se apresentam na Páscoa para ser crucificado, e de verdade, irmão, bota a mãozinha lá e trava o prego. Né? Entrevistaram uma vez um homem que tinha sido crucificado umas 3, 4 vezes, né, para fazer o seu ritual anual. Estava com a mão toda furada, todo espetado, e foram falar com ele, ele disse: eu não aguento mais, não dá mais. Aí substituiu ele por outro. E quando nós temos, irmão, a janela do céu aberta. Aleluia, porque o Senhor Jesus Cristo disse: tudo aquilo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concede. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E por isso nós somos bem-aventurados, irmão, porque nós conhecemos a verdade. Sacrifício, Jesus já fez na cruz do Calvário. Aleluia. Perdão dos pecados, não precisa se lancetar como os profetas de Baal fizeram lá no tempo de Elias. Não, meus queridos irmãos, é só se arrepender. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Então, meus queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo disse: o coração contrito, Deus não despreza. E quando Ele diz: quando entrar no teu quarto, quando forem orar, tranque no teu quarto, aleluia, ora ao Pai em secreto, e em secreto Ele vos recompensará. Aleluia. Esse fechar a porta, meus queridos irmãos, aleluia, não tem um lado literal, né? Fala de um isolamento, um momento de ligação com Deus, mas também tem um aspecto espiritual nisso. Fecha a porta. A palavra só nos diz, irmão, que existe uma porta em nossos corações. Não é? Glória a Deus. Aleluia. Nosso Jesus Cristo diz para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Louvado seja Deus. Se abrir a porta, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Glória a Deus. Essa porta, meus queridos irmãos, não é a porta de madeira, nem de alumínio, nem de ferro. Ali está falando dos nossos corações. Aleluia. E quando aqui diz fecha a porta, está se referindo também, meus queridos irmãos, que nós devemos nos desprender, esquecer, aleluia, tudo naquele momento, de tudo aquilo, meus queridos irmãos, que turma nossos corações, e colocar o que no lugar? Confiança em Deus. Aleluia, fecha a porta, glória a Deus. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, a pessoa dobra o joelho, né, como um costume. Glória a Deus. Faz aquela oração, e a oração, irmão, do desesperado, Deus não se agrada. O que é a oração desesperada? É daquele que clama a Deus, mas não está confiando de que Deus vai responder. Assim aconteceu com Moisés, irmão. Quando Moisés estava ali na margem do Mar Vermelho, o povo começou a reclamar. Primeiramente, o povo começou a ficar insatisfeito. Por quê? Porque saiu dali da terra do Egito para ir para a terra prometida e foram parar num lugar, irmão, que não tinha saída. Quem conhecia sabia que aquele lugar não tinha saída. Deus conduziu o povo, meus queridos irmãos, não pelo caminho normal, mas fez com que o povo fosse seguindo a nuvem, né, que nos encobria, e chegou no Mar Vermelho. Ali, meus queridos irmãos, não tinha como ir para a direita, e se fosse para a esquerda, teria que dar a volta no Mar Vermelho. Irmãos, imaginem quantos meses levaria para rodear aquilo. Né? Nós conhecemos a região dos lagos, dar a volta naquele, uma cidade de Cabo Frio, até, irmãos, são quilômetros e quilômetros. O povo já ficou meio assim. Daqui a pouco veio um brado dizendo: lá vem Faraó. Olha a situação, irmão. Aleluia. Não dá para ir para a direita, nem para a esquerda para fugir. Diante deles o mar e atrás Faraó com o seu exército. Aí o povo começou a murmurar: ó Moisés, por que nos trouxeste aqui, a este lugar? Aleluia. Não tinha sepultura lá no Egito para nós sermos enterrados, vamos ser enterrados aqui nesse deserto? E começaram, meus queridos irmãos, a murmurar. E ali começou a levantar um clamor. Aleluia. Mas não um clamor, meus queridos irmãos, aleluia, clamando a Deus para que ali Deus desse uma solução, não. Um clamor desesperado. Um clamor, meus queridos irmãos, de lamúria. E o povo dizia: ó Moisés, por que fizeste isso conosco, Moisés? E o povo começou a clamar. E aí, irmão, quem começou a clamar também? Moisés. E Deus disse para Moisés: por que clama a mim, Moisés? Aleluia. Mande o povo de Israel que marche. Aleluia. E o que é que eu faço, Senhor? Pega um cajado e toca no mar.
E quando